Muitas vezes meus amigos me perguntam o que é que eu acho da diferença entre o Flamengo e o Palmeiras, né? Hoje são os dois expoentes do futebol brasileiro e da América do Sul. Acredito que os times argentinos ainda estão uma prateleira abaixo no momento atual. E aí, quando a gente fala sobre essas diferenças, eu vou colocar alguns pontos de vista aqui que eu acho, né, sobre essa questão da diferença entre Flamengo e Palmeiras. Primeiro, eu acho que o elenco do Flamengo seja melhor do que o do Palmeiras, certo? Se a gente se tratar jogador por jogador, né? Os 11 contra 11 talvez seja um pouco parelho, mas quando falamos de reserva, o Flamengo tem muitos reservas que poderiam ser facilmente titulares em qualquer outra equipe do país. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Enquanto a diretoria do Palmeiras, desde a época de Paulo Nobre, ela age como uma empresa, né? Vide que na época de Paulo Nobre botou dinheiro do próprio bolso, né? E não cobrou juros quando foi pegar de volta, né? E aí a gente tinha contratos por produtividade. Isso é típico de empresas. E aí quando chega o Flamengo ainda tinha uma gestão que estava pagando as dívidas, né, que era o Bandeira de Melo, e no campo não colhia os frutos, né? O Palmeiras já começava a colher seus frutos. E quando chega na gestão de Gagliotti, o Palmeiras passou a ter uma cara de empresa mais ainda, já que o Flamengo tinha um outro aspecto, né? Jogar para a torcida. Era o time que faturava R$ 1 bilhão por ano. Era um time que contratava jogadores de peso, né? Vide Pedro, vide o próprio Gabigol, vide o Cebolinha agora, o próprio Gerson, enfim, investia pesado mesmo, né? Então o Palmeiras começava a enxugar a política de não contratar por contratar mais. Aí o que acontece? Só que de repente, no caso, o Palmeiras deu um acerto muito grande em trazer Abel Ferreira. Enquanto a gente aqui no Brasil não sabia quem era Abel Ferreira, eu digo isso por experiência própria, eu não sabia quem era Abel Ferreira, achava que era só mais um português, porque como Jorge Jesus estava fazendo sucesso no Flamengo, o Palmeiras foi lá simplesmente e conseguiu adquirir, né, trazer Abel Ferreira. Mas não é só trazer um cara, é deixar com que ele trabalhe. Então o que acontece? Enquanto o Jorge Jesus, na primeira oportunidade, caiu fora do Flamengo e voltou para o Benfica, Abel Ferreira ficou e até hoje está no Palmeiras. Então, Abel Ferreira hoje ele tem o domínio completo do clube. Ele não é somente o treinador, ele é um gestor de pessoas. Então, isso já diferencia bastante. O Palmeiras, por muito tempo, foi dependente de Dudu. Era tipo, toque em Dudu que deixa que Dudu resolve o jogo. Hoje, Dudu ele é só mais uma peça da engrenagem do time do Palmeiras. Já o Flamengo ele começa, no caso, a se perder no estrelato. Eu lembro muito, por exemplo, na época do Real Madrid Galáctico, que tinha muitos jogadores renomados e acabava que por isso não conseguia, por exemplo, ganhar Champions, né? Não conseguiu ganhar o objetivo principal. O Flamengo em si ganhou 2 Libertadores, perdeu uma para o Palmeiras, por exemplo, mas quando você começa a olhar o Flamengo não deu continuidade ao treinador, né? Veja, já tiveram aí no caso de Abel Braga, Jorge Jesus, aí já teve agora Domenech Torrent, já teve Rogério Ceni, já teve Renato Gaúcho e agora Paulo Souza e esse atual que é o Vitor Pereira. E o time em si não se encaixa. Conseguiu dar uma moralzinha a Dorival Júnior na temporada passada, mas muita gente não lembra, mas na reta final o Flamengo caiu muito de produção. Inclusive no segundo jogo contra o Corinthians na final da Copa do Brasil, o Flamengo não conseguia desempenhar um bom papel e por pouco não perdeu o título para o Corinthians em casa. Então, quando você começa a comparar, né, o time do Palmeiras, ele é um time que ele é muito mais coletivo. O time do Flamengo ele é muito mais individual. Hoje o time do Flamengo tem nomes como Arrascaeta, como Everton Ribeiro, como Pedro, como Gabigol ali na frente. Cara, que espetáculo, que quarteto mágico no papel. Mas quando a gente vai olhar na prática, veja, Arrascaeta, a gente já está agora em fevereiro de 2023. O cara tem 28 anos e cara, fora de forma. Como assim? Um cara profissional, craque, que isso é indiscutível, mas fora de forma. Um cara como Everton Ribeiro oscilando,
às vezes jogando bem, às vezes jogando mal. Um cara como Gabigol, chegando na frente do goleiro contra o Independente Del Valle e perdendo o gol, perdendo o pênalti. É meio esquisito a forma do tratamento com o ser humano. Mas aí vamos lá, não vamos ficar presos aos mínimos detalhes. Mas veja, enquanto que o Palmeiras, no caso, até agora não apresentou nenhum reforço, o Flamengo já está se mobilizando aí para chegar no meio do ano e contratar de novo, né? O Flamengo é uma máquina de produzir dinheiro. O Palmeiras é uma máquina de administrar dinheiro, né? Vamos dar mais um exemplo. O Palmeiras agora teve uma consulta do Manchester United, né, da Inglaterra, sobre Giovani. E o Palmeiras disse, não, a gente não quer vender Giovani agora, a gente quer ganhos técnicos com o Giovani. Se aparecesse qualquer proposta para o Flamengo nos moldes que foi feito para o Giovani do Palmeiras, o Flamengo não iria pensar duas vezes, o Flamengo iria vender. O Flamengo pensa em dinheiro. O Flamengo não pensa em valores. Eu estou colocando isso como meu ponto de vista. Se você tem um ponto de vista diferente, use os comentários e pode dizer. Mas veja, aí o que acontece com o Flamengo? O Flamengo se desfez, por exemplo, de Cuejá, né? Aí você pode pensar assim, mas Cuejá, cara, Cuejá era um motorzinho do time. Passou muito tempo para o Flamengo conseguir ter alguém que pudesse jogar do nível de Cuejá para cima. Foi o caso de João Gomes. Mas simplesmente não se preparou e fez o quê? Vendeu João Gomes e não trouxe uma reposição à altura. Chegou e deu 40 e poucos dias, 42 dias se não me engano, de férias para o elenco, sendo que queria ter um Mundial, cara. Então assim, é sem lógica a forma como o Flamengo lida com a sua mercadoria, com seus jogadores. É um excesso de mimo, e aí a torcida, no caso, quer viver o 2019 forever, né? Quer viver para sempre. Mas, cara, então a lógica é que assim, enquanto o Palmeiras administra como uma empresa, eu ainda acho que está exagerado, porque até então não contratou ninguém, já perdeu duas peças, né, dois titulares incontestáveis, que eram Danilo e Scarpa, mas eu acho que você não pode sair gastando à toa. Ano passado o Palmeiras gastou, por exemplo, trazendo Merentiel, né, trouxe no caso o Flaco Lopes e trouxe o Tabata. Né? Esses três caras assim eu estou mencionando porque eram três caras que não eram conhecidos da galera, e trouxemos. E aí deu errado. Porém, a gente trouxe mais um desconhecido que foi Murilo. E encaixou como uma luva. Hoje ele faz parte da melhor zaga do Brasil, ele e Gustavo Gomes. Mas veja, o que eu quero chegar, no caso, é a forma de administrar. Então, Palmeiras e Flamengo são distintos na forma da administração. Enquanto o Flamengo tem lá, por exemplo, uma arrecadação de 1,3 bilhão, o Palmeiras está chegando a 1 bilhão. E aí qual a diferença aí no caso? O Flamengo pega 1,3 bilhão e gasta. Né? Já está aí agora prestes a começar a fazer o seu próprio estádio. O Palmeiras pega 1 bilhão e administra, certo? Então, eu acho que, ao longo prazo, o projeto do Palmeiras vai ser mais vitorioso que o do Flamengo. Hoje o Flamengo está tendo alguns problemas, principalmente com jogadores que já estão oscilando, ganhando alto, o contrato longevo e simplesmente não está rendendo o esperado. Né? Já vocês vão ter problemas com o Bruno Henrique, voltando de lesão e vai ter que encaixar ele para jogar. O próprio Everton Cebolinha, o Arturo Vidal, porque você vai ter que encaixar esse cara de qualquer jeito, a não ser que você queira um problema de elenco. Então, no frigir dos ovos, eu fico com a ideia do Palmeiras, porque ele pensa como uma empresa a longo prazo. Então, obviamente, você vai ter a possibilidade de ter muito, mas muito mesmo, um time para longo prazo. O Flamengo, ele já é mais instantâneo, né? Não deu certo, muda treinador, não deu certo, vende jogador, não deu certo, compra jogador, e aí acaba vivendo o momento. O Palmeiras pensa pro futuro. O Palmeiras não pensa mais como um time que quer viver o momento. O Palmeiras quer surfar no momento até um bom tempo. Então, essa é a minha opinião. O Palmeiras, ele administra como empresa. O Flamengo administra com o coração, como torcedor. Então, se você tem opinião diferente, hoje nos comentários.